Nós vamos tratar sobre saúde, sobre transtorno do espectro autista e demais deficiências intelectuais e como elas se relacionam com os planos de saúde. Essas pessoas têm direitos? Que direitos são esses? Eu trago aqui hoje Dr. Juliano Pessoa, uma das mais respeitáveis vozes quando o assunto é direito médico e da saúde aqui no estado de Alagoas. Dr. Juliano Pessoa, advogado, especialista no assunto, experiente no assunto, e a gente vai tentar aqui fazer com que ele conte tudo sobre o assunto e assim a gente fica sabendo de tudo. Doutor Juliano, é um prazer tê-lo aqui no podcast Conte-me Tudo. É uma satisfação, Elias. Eu sou uma das pessoas que acompanha esse projeto aqui. É interessantíssimo, eu diria. É uma forma diferente de também trazer notícias, trazer informações relevantes para as pessoas que estão buscando determinados temas. Eu estou aqui para contribuir dentro das limitações, naturalmente, né, do nosso saber, mas o que a gente puder agregar e trazer informação aqui para as pessoas, para os pais, especialmente, e mães dessas crianças, eu estou à disposição aqui para contar o que eu souber. Bom, não era para ser assim. O ideal é que a gente tivesse tudo no Sistema Único de Saúde, acessível, e acessível porque precisa ser acessível para que a gente possa solucionar determinadas questões de saúde. Mas como o SUS sozinho ainda não dá conta, a gente vai em busca, então, dessa saúde suplementar. Vai em busca de um plano de saúde. E uma vez que você paga o plano de saúde, você imagina que vai ter acesso às coisas, às soluções da saúde. Mas por que doutor, que é tão conflituoso ainda? Saúde, transtorno do espectro autista, e quando eu falar aqui sobre autista, entendam pessoas com deficiência intelectual, vou me restringir a estas, e plano de saúde, doutor? Veja, eu diria que lá atrás, há uns anos, vamos dizer assim, esse aviso foi dado, vamos dizer assim. O mundo começou a levantar essa pauta. Alguns países, em especial, começaram a trazer um número crescente de diagnósticos e isso iria naturalmente discorrer aí, sair abraçando todos os países, especialmente países emergentes como o nosso. Eu diria que uma coisa que afetou bastante, talvez, foi subestimar essa realidade que viria. Então, assim, as operadoras, infelizmente, pouco se estruturaram para receber esse tipo de demanda. No início, ou seja, com a modificação que houve dentro da classe médica, com a maior técnica, com a maior acurácia para poder diagnosticar essas crianças, com vários testes, com várias inovações que a medicina trouxe, um número estrondoso de diagnósticos passaram a ser feitos. E com isso a necessidade dessas crianças, naturalmente, e especialmente aquilo que se defende, a maior bandeira que se defende nesse tipo de diagnóstico, que é a abordagem precoce em todo o seu contexto. Né? É importantíssima essa abordagem precoce porque isso terá um benefício positivo lá na frente, gigantesco para essa criança. Então, as operadoras de início começaram a receber esse impacto de algumas decisões judiciais mandando realizar a cobertura, elas não tinham qualquer estrutura, isso teve que ser naturalmente terceirizado. Né? Terceirizando você tem um custo, né? Onera muito mais do que se for uma rede própria sua, né? Mas vale lembrar aqui que a ausência da rede própria foi de repente uma ausência de um planejamento estratégico para que isso acontecesse. Hoje nós enxergamos aí determinados operadores construindo centros aí na maior velocidade possível para poder amparar essas pessoas e retirá-las de repente dessas redes terceirizadas. Então esse é um aspecto. O outro aspecto, infelizmente, é ainda a insistência das pessoas, das instituições, na realidade, vinculadas à saúde suplementar, de achar que vale a pena descumprir o que manda a lei, vale a pena descumprir determinadas decisões, porque o consumidor brasileiro ainda tem aquele perfil de buscar de forma muito demorada os seus direitos junto ao Poder Judiciário. Então, pouca gente, por mais que a gente ouça falar hoje em muitas ações, mas ainda tem um número gigantesco que não busca o Poder Judiciário. Então, ele fica tentando resolver com a operadora, ele busca uma solução suplementar ali, complementar, mas ele não vai de pronto buscar informação, buscar a Agência Nacional de Saúde Suplementar, buscar um profissional e tomar as medidas. Então, isso termina facilitando, é aquela coisa de analisar o custo-benefício. Eu nego, para a maioria, uma minoria
busca, de fato, resguardar o seu direito. Quando eu sou obrigado, eu cumpro e por aí vai. Então vale a pena continuar negando. Exato. Na ponta do lápis é isso. Exatamente, afinal. é o que a gente vê na prática. Porque tem determinados casos que a gente não encontra sentido para fundamentar o indeferimento. Hoje, vamos relembrar aqui para quem nos assiste, nós temos hoje não só a legislação, como resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinando, por exemplo, não é opção, é determinação, de que não há limitação de terapias com 4 profissionais em específico: fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e fisioterapeuta. Não existe limitação. Quem dirá qual é a quantidade? O profissional médico assistente que acompanha essa criança. Ele fará a aferição individualmente de qual é a necessidade que aquela criança necessita. Então, vamos imaginar aqui a situação. Eu tenho um filho com deficiência. Imaginar aqui que esse filho é autista. Eu tenho, na verdade, mas é com síndrome de Down, mas vamos imaginar, porque parece que a grita maior hoje, até pelo número de diagnósticos que se avolumam, é no autismo. Tenho uma filha com diagnóstico. Normalmente, o diagnóstico não é no nascimento, como acontece, por exemplo, com a pessoa com síndrome de Down. Isso vem depois. Como é que eu escolho o meu plano? Quais são as referências que eu devo buscar? Existe plano grande e plano pequeno? Plano que, por exemplo, só precisa cumprir metade do que a ANS destaca, doutor? Existe plano que é maior, aí ele precisa cumprir tudo? Como é que é isso? Na realidade, não existe essa distinção, né? Todas as operadoras que decidem ofertar o seu serviço dentro do universo da saúde suplementar têm que cumprir as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a legislação brasileira. Então, tanto a lei como as regulamentações determinam que ela tem que assim proceder. Então, não é uma opção. É como eu digo, que vale para um, vale para outro. Exatamente. O ônus da atividade, é importante que a gente ressalte aqui, é da empresa. Né? Se o ônus está extremamente elevado, ela mude de mercado, ela faça outra coisa. Mas se ela está ofertando este serviço, existe regulamentação, existem normas que norteiam como é que ela deve proceder nesses casos e ela tem que cumpri-las. Você tratou aí dessa questão de cumprimento, Elias. Eu vou até avançar aqui para uma pauta que eu diria que é a pauta do momento hoje. Por exemplo, quando eu me deparo com os clientes, recentemente especialmente, eu ouvi de uma mãe uma frase que me marcou muito, eu vou reproduzir aqui. Ela disse que não sabia se ela tinha mais medo de receber o diagnóstico do filho, né, que estaria inserido no transtorno do espectro autista, ou do receio de, mesmo com um plano de saúde que ela paga mês a mês, ele não ter lá na ponta a assistência que ele merece ter e que foi prescrito pelo médico. Por que eu digo isso? Uma estratégia que passou a ser adotada agora pelas operadoras e que, assim, existe já um movimento de especialistas no Brasil todo pautando esse assunto, discutindo, questionando, e isso certamente chegará com grande vazão no Poder Judiciário, é o formato agora de plano. Se você pegar uma mãe, um pai, com um filho inserido no TEA e for contratar um plano de saúde, ele dificilmente, é quase impossível ele encontrar um plano sem coparticipação. Primeiro ponto. Caso isso exista, num valor extremamente elevado. Isso é legal, doutor. Né? Veja, em tese não há ilegalidade numa cobrança diferenciada, porque a coparticipação por si só subentende que você vai ter um custo menor, porque você vai estar ali contribuindo. E a coparticipação, foi interessante você perguntar na legalidade, a coparticipação em si, Elis, não é ilegal. Existe previsão legal para que ela exista agora. Mas essa coparticipação vai ser o quê? 90% para mim, 10% para o plano? Exato. O que se questiona nesses casos? A desproporcionalidade. No caso concreto, porque é aquela coisa, é a máxima que a gente utiliza muito no direito, vamos tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida da sua desigualdade. Você pega uma regra geral e aplicar a uma criança que ela se submete muitas vezes a 16 horas por semana de terapias e você atribuir coparticipação em cada sessão dessa, é impagável. Eu recebi uma mãe no meu escritório com uma conta de R$8.000 somente relacionada à coparticipação. A mensalidade da criança era 300. Veja a desproporcionalidade. Ou seja, com esse tipo de prática, você está praticamente expulsando
a criança muito brevemente do plano, ela não terá condições de Eu estou honrar. fazendo uma seleção de clientes do plano de saúde, eu vou chamar de clientes na medida que você paga e recebe, e talvez não pelo critério honesto, e discuta até se legal. Exato, e é por isso que essas demandas já estão começando a chegar no Poder Judiciário, e devem chegar, porque assim, não existe, é preciso analisar esse caso com muito detalhe, com muito critério, porque tem vários aspectos envolvidos aí. Porque se a gente imaginar isso aí, isso vai terminar na escola. Isso vai terminar em outros lugares. Exato, vai terminar se arrumando artifício de todos os lados para poder negligenciar, precarizar a assistência dessas crianças. Então isso é inadmissível. E veja, Elias, a prática é muito bem pensada, né, acredito eu. Porque geralmente a maioria dos casos que eu me deparo inicia a relação contratual com o plano de saúde. Ou seja, no mês subsequente já virá a primeira mensalidade. Já deveria também vir a parcela relacionada com a participação. Geralmente fica represado, não vem. Então passa 1, 2, 3, após uns 3, 4 meses, recebe-se a conta de uma vez só, relacionada aos meses pretéritos. E aí outro detalhe, o CDC é muito claro, o consumidor tem direito, não é opção, é direito de ter informação clara. O que é que ele está pagando? Relacionado a quê? Não é só você discriminar. Não, 1.000 é TO, 1.000 é fisioterapia. Não, não é só isso. Eu quero saber quantas sessões foram feitas. Eu tenho que ter possibilidade de questionar, se for o caso, de questionar com a operadora a quantidade que está ali descrita para que eu pague. Ou seja, o consumidor sequer tem isso. Ou paga ou não paga. E aí vem o desespero. Se eu não pagar, pior. O plano vai ser cancelado por inadimplência. Para pagar, eu não consigo. Aí muitas vezes o que é que alguns fazem? Recorre à operadora para tentar fazer um parcelamento desse débito. Aí parcela muitas vezes em 10 vezes. E no mês seguinte, aí passa a vir a mensalidade, o valor da parcela e o valor da coparticipação do mês. Ou seja, é como eu digo, a médio prazo, para ser bondoso, essa criança, essa família não conseguirá manter essa criança dentro desse formato. Em quanto tempo a inadimplência, o não pagamento, pode levar ao cancelamento unilateral? 60 dias. 2 mensalidades. 60 dias, 2 mensalidades. Ininterruptos ou não. Foi assim, Ininterruptos ou não? No ano. Então foi ótimo. Em um ano, em espaço de 12 meses. Foi ótimo você fazer essa pergunta, porque a gente se depara muitas vezes em pessoas que estão passando por alguma dificuldade, e aí elas fazem isso. Não, eu passo, chega a data de vencimento, eu espero 20 dias ou 30 e pago, aí daqui a pouco já vem a outra, e assim ele vai fazendo dessa forma intercalada. E aí veja, é ininterrupto ou não. Se você fizer isso, com 2, 3 meses que você está fazendo essa coisa de passar uns dias e de pagar depois, você vai chegar a alcançar de repente 60 dias. Né? Então eu já tive casos, por exemplo, de plano até de idoso ser cancelado por esse motivo. Né? Se utilizar esse tipo de, por uma dificuldade ali momentânea, se utilizar essa prática e chegar a alcançar o número. Mas né? isso é 2 mais 2, a justiça assim compreende? Há algum elemento que a gente possa aí ativar de modo a fazer com que... Bom, parece uma prática aqui muito objetiva na hora que favorece os planos. Sim, sim. E aí veja, Elis, o que é que a gente recomenda de pronto? Primeiro, é importante que essa pessoa busque... Se receber notificação do plano, corra buscando ajuda profissional. Tem que ter notificação. Tem que ter notificação. Né? Existe a possibilidade de rescisão unilateral nos planos coletivos, especialmente, né, e coletivos por adesão, empresariais e coletivos por adesão, há uma flexibilidade maior. Mas o judiciário já vem entendendo reiteradamente que, apesar disto, o consumidor lá na ponta, aquele que está inadimplente, tem que ser notificado. Inclusive, a ANS modificou essas regras e colocou um rigor maior nessa notificação. É uma pena que passaria a valer a partir de 1º de abril e foi postergado agora para 1º de setembro. Mas terá um rigor muito maior em relação a isso. Tem que ser notificado. O que é que a lei diz? No 50º dia ele tem que ser cientificado para oportunizar, dentro dos 10 dias, que ele regularize a sua situação junto ao operador e não tenha o seu plano cancelado. Além disso, as pessoas se deparam muito nos planos coletivos e aí muito paciente inserido no TEA também, que apesar dele ter o plano ali com o seu núcleo familiar, mas ele está vinculado a uma pessoa jurídica. Então é um plano coletivo, por essência. E a operadora rompe relação com aquela pessoa jurídica.
E ele só sabe quando ele vai procurar e não tem o serviço. Não, o seu plano está cancelado. E aí o Poder Judiciário, muitas vezes, vem sendo enfático de que determinados grupos de pacientes em tratamento contínuo, ele não pode ter o seu plano abruptamente encerrado. Então, existem inúmeras decisões no sentido de resguardar essas pessoas. Pessoas com doenças graves, tem pessoas, pacientes com câncer, muitas vezes fazendo tratamento, e tem esse tipo de notícia. Do judiciário fracionar, não, tudo bem, com o restante do grupo... Você não pode adoecer demais, senão não é bem-vindo ao plano, porque é um plano de saúde e não de doença. Eu acho que vai nesse caminho aí. Isso é muito ruim, porque qual seria a alternativa? Migrar para plano individual e familiar, mas esses não estão em extinção, não. Talvez não se extingua por conta de uma obrigatoriedade da ANS, mas eles são praticamente em menor número a cada dia. Exato, Elias, em menor número e com um preço mais elevado, né? Porque de fato há um benefício quando ele confronta, né, o consumidor ali recebendo um orçamento, ele confronta um plano coletivo e um plano individual, existe uma diferença de valor, né? Porque ali você tem um grupo, você tem um benefício, a operadora termina trazendo isso. Só que é preciso analisar vários pontos, né? Qual é o perfil do teu grupo, da tua família, ou seja, tem alguém que tem uma necessidade especial, como é o caso da pessoa inserida no TEA, existe alguma questão que você não pode ficar em hipótese alguma sem tratamento. O valor, é preciso que as pessoas busquem informação, às vezes antes de contratar. Qual é o tamanho do grupo que eu vou aderir? Né? Qual é a prevalência de idade daquele grupo? Né? Um grupo de pessoas de mais idade? Porque tudo isso vai impactar ano a ano naquela discussão de reajuste anual. E hoje a gente tem tido uma média aí, ano a ano, entre 20% e 25% na maioria dos planos. Não se consegue. E outra coisa, veja, o contrassenso. Os planos individuais e familiares, vale lembrar aqui, eles são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. É a ANS que diz qual é o percentual todo ano. Esses planos não estão desequilibrados contratualmente. A ANS leva em consideração tudo que tem que levar em consideração. E muitas vezes determina 9,63%, como foi o ano passado, por exemplo. E você pega vários e diversos coletivos com 20, 25, 30, 35 às vezes. E aí é de chamar a atenção. Só esse grupo vinculados aí teve uma sinistralidade tão exacerbada que justifica esse tipo de percentual de reajuste. Ou seja, todo esse grupo ligado ao plano individual e familiar que a ANS determinou, não houve nenhuma sinistralidade, ninguém usou, ou seja, pressupõe-se então que o plano individual e familiar ninguém usa. E não é assim, você tem idosos, você tem pessoas com doenças graves, você tem tudo dentro do universo de individual e familiar. E apesar disso, tudo isso levado em consideração, você tem um percentual infinitamente menor. Não é à toa que nós hoje enxergamos no Congresso Nacional um projeto que visa jogar, né, ou seja, fazer com que vá também para esse grupo que a ANS analisa de forma criteriosa e determina os planos empresariais e coletivos, para que a ANS também passe, o que não acontece hoje, a dizer qual é o percentual daqueles grupos. Super importante até pela precariedade da relação, né? Olha, se eu não gostar, se eu achar que está muito caro, está muito desequilibrado, a gente rompe. Aí você vai ter que buscar uma outra situação, entre elas a justiça. Eu falava no início da nossa conversa de que o diagnóstico de autismo ele vem depois, e aqui no Brasil muito depois. Eu posso alegar que a doença é pré-existente na condição de plano de saúde? Excelente pergunta. Primeiro, é importante que esses pais tenham muito em mente. Autismo não é doença, é condição. Né? Então, esse tipo de alegação é inconcebível, eu diria, por parte das operadoras. Da mesma forma que a gente muitas vezes enxerga planos recém-contratados e eles quererem atribuir justamente isso, esse período de carência de doença pré-existente, 24 meses, para que a criança tenha acesso a uma terapia. Então, assim, sob a ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu diria, é quase criminoso esse tipo de prática. Né? Acesso a esse tipo de terapia, fisioterapeuta, psicólogo, são 180 dias. É isso que está lá na regulamentação da ANS. Então, você não tem que trazer qualquer tipo de imposição de 24 meses a uma criança dessa.
né? Então, ou seja, é desumano, eu diria, né? A gente conta sempre que as operadoras cumpram o seu papel social. É um papel de extrema relevância e um papel que a própria saúde suplementar buscou. Isso não é à toa, isso deve ter, do ponto de vista financeiro, o seu bônus. Ninguém está fazendo isso porque leva prejuízo, definitivamente. Nunca entra nessa conta, ou se entra, não fica muito claro para quem paga a conta, aqueles que passaram anos e anos e não se utilizaram, praticamente não se utilizaram, fizeram um exame de sangue durante o ano, doutor, talvez nem todos os anos. E são muitos casos, Zé Liz. Eu digo isso porque eu recebo, vez ou outra, idosos necessitando realizar procedimento cirúrgico, por exemplo, e a alegação é essa, a indignação, na realidade, é esta. Eu utilizei esse plano pouquíssimas vezes durante a minha vida inteira e paguei todos os meses. Hoje, quando eu mais preciso, a primeira solicitação que eu faço é indeferida. Então, ou seja, de fato existe isso, né, que você está falando, esse contexto aí, que muitas vezes é vendido, né, de que as operadoras vão todas quebrarem, que não tem lucro, que não tem nada, e não é assim. A ANS, ela publica aqui, para quem tiver curiosidade, a ANS publica a todo momento no seu site os números vinculados aí à saúde suplementar no Brasil. E são recordes, da pandemia para cá então, a gente fala em números expressivos de crescimento. Nunca se teve tanto beneficiário como se tem hoje. Então não há alguma discrepância ali aqui? Deve haver, mas isso tem que ser tratada pontualmente. Pontualmente. Bom, a Justiça Alagoana, ela deu publicidade a um documento da própria Justiça que tenta, até por conta do número que é crescente de questões que chegam por lá, a dar digamos, um nivelamento no tratamento. A gente fazer as coisas, mas como se a gente tivesse uma caixinha, né? Todo mundo dentro daquele quadrado. Eu, particularmente, não conheço a fundo a cartilha que tenta normatizar uma ideia da gente fazer com que todo mundo fique igual nessa discussão. Mas me traz uma preocupação muito grande porque dos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo não tem uma digital igual. Então, na verdade, a nossa grande harmonização é ser diferente. E fica muito preocupante a gente dizer agora que magistrados vão ter uma cartilha onde, se for transtorno do espectro autista e precisa de fono, é isso. Se for transtorno do espectro autista e precisar de terapia ocupacional, vai ser isso. Se for um outro tratamento, vai ser isso. Se for síndrome de Down, vai ser isso. Eu fico imaginando aqui, doutor, de que a justiça entra numa seara muito complexa de querer nivelar todo mundo como se todos fossem iguais e tivessem as mesmas necessidades. Elisa, é um assunto bastante delicado, eu diria, e até certo ponto temerário. Você levanta uma discussão interessante e que, penso eu, que merece ser um pouco mais aprofundada, né? Não fazendo qualquer juízo de valor dos profissionais que estiverem envolvidos, vamos dizer assim, na criação da cartilha. Acho que a intenção é uma intenção benéfica, positiva, né? Porque discute-se muito hoje, por exemplo, um relativo comércio que se criou no entorno desses pacientes. Até certa medida, de fato, tem algum sentido, né? Existem profissionais bem intencionados e outros nem tanto. Isso é em todo e qualquer ramo. Se a gente pegar até ramo de cadeira de roda, a gente vai visualizar algum tipo de desvio de conduta. Mas a gente não pode trazer isso como regra. A gente não pode partir do pressuposto, e eu sou um ferrenho defensor disso, de que por trás de uma prescrição de um profissional médico que está adstrito a toda a normatização do seu conselho inicialmente, de código de ética e toda a penalização que pode sofrer do ponto de vista legal, caso seja comprovado algum tipo de conduta inadequada e ilegal e por aí vai. E a gente partir do pressuposto de que por trás dessa prescrição, de pronto, em regra, há interesses ocultos, vamos dizer assim. Então, eu sou totalmente contrário a esse tipo de pensamento. Eu acho que se o Estado quer coibir
determinadas práticas, ele utilize de todo o seu aparelhamento disponível para poder fiscalizar, investigar, coibir, aplicar sanções, o que for, a quem merece. É importante essa sua fala, doutor, porque levanta aí a mão quem quer filho autista, quem quer filho com síndrome de Down, quem tem filho com qualquer outra deficiência intelectual. Ninguém quer. Esses meninos não se organizarem em um ORCRIM para cometer nenhum delito, para conseguir terapia ocupacional, para conseguir qualquer outro tipo de tratamento. Punir essas pessoas é o que vai acontecer na maioria dos casos se a gente uniformizar. Porque não dá para uniformizar, doutor. Aí eu fico imaginando, vai uniformizar lá no CRM, com protocolo, dizer que médico assistente só pode ir até ali? Porque se não for ali que a gente uniformize, vai chegar tudo diferente, como deve ser. Exato, e veja, Elisa, há uma interferência, né, de certa forma, até na autonomia do profissional médico. A autonomia, médico assistente. O médico tem o direito, dentro do seu livre convencimento, logicamente que de forma justificada, fundamentada na literatura médica, de forma técnica. Esse é o aspecto positivo da cartilha. Diz, olha, o senhor precisa dizer por que quer. E o que é que acontece se a gente não fizer. Isso. Eu acho isso importante. Sim. Precisa ser melhor. Por essa ótica, eu também concordo. Né? Você obrigar, entre aspas, o profissional a ser um pouco mais zeloso do ponto de vista de ter critério ao realizar, por exemplo, um relatório médico. Eu digo isso como advogado especialista em direito médico da saúde, eu me deparo com isso todos os dias. Né? A diferença é que eu tenho uma relação próxima, vamos dizer assim, com a classe médica aqui no estado de Alagoas, e eu tenho certa facilidade de realizar alguma tratativa, mas não é incomum a gente pegar pacientes com doenças graves, muitas vezes, quando você pega o relatório médico, ele tem meia página. Então, ou seja, o caso é muito mais complexo do que o que está ali descrito. E aí aquela coisa, o juiz é leigo, né? Vale lembrar aqui, o magistrado é da área jurídica, não é da médica. Eu digo sempre ao cliente, eu sou suspeito, eu tenho lado nessa Vamos relação. trazer aqui a justiça para a gente entender por que tanto receio em enfrentar uma liminar. Porque a pessoa autista, a pessoa com síndrome de Down, a pessoa com deficiência intelectual já está perdendo. Porque a terapia que não foi feita ontem não dá para a gente repetir, aquela ele perdeu. E perdeu mais um dia de poder melhorar na sua condição física, intelectual, de autonomia. Eu não entendo essa... Enfrenta, não pune a pessoa com deficiência. Enfrenta, vai para o mérito. Tem alguma coisa errada na clínica ou em outro elemento, enfrenta a clínica e outro elemento. Mas não dá para a gente negar isso a eles. É um segundo momento difícil porque passam na vida. Correto, e é como você fala, por isso o receio que eu dizia há pouco, dos pais, quando recebem o diagnóstico. Não é só pelo caminho, né, que terá que trilhar junto com o filho ou com a filha, não, é por esses obstáculos que surgem, querendo eles ou não. Quando não é o plano de saúde, é uma tentativa de generalizar, vamos dizer assim, de criar uma fórmula para a maioria dentro do Poder Judiciário. Então, ou seja, eu também sou muito reticente em relação a isso, confesso. Eu sou defensor da liberdade e da autonomia do profissional médico, de você ter critérios, lógico, isso aí é louvável, né, como você destacou na cartilha, se tenha critério, se tenha justificativa plausível. Agora, você criar um mecanismo de, não, se for prescrição disso, é limitado a X, Y, Z, eu acho que aí você ultrapassa a razoabilidade e interfere na autonomia do profissional que está, de fato, habilitado para poder fazer essa aferição e indicar o tratamento daquela criança, e poderá ir mais além, como você ressaltou agora, poderá causar um prejuízo direto ao paciente, que é quem menos tem que pagar essa conta, por erro de quem quer que seja. Logicamente que os excessos, a gente ouve, Elisa, eu sou membro do Comitê Estadual de Saúde ligado ao CNJ e ao Poder Judiciário, aqui representando a OAB,
E a gente, de fato, se depara com alguns relatos, algumas denúncias, vamos dizer assim, de determinadas instituições se utilizando desse universo, né, desse paciente, que é pauta hoje na sociedade inteira, no país todo, e causa uma certa sensibilização, naturalmente, e as pessoas se utilizam disso para criar um mercado paralelo e muitas vezes até prescrever, por exemplo, terapias que a clínica que está indicando não dispõe, por exemplo, do profissional, um número de horas, muitas vezes, que só se a criança residir na clínica... Mais elevado do que o deveria. Exatamente. Ótimo. Mas isso é culpa da pessoa com autismo? Pois é, exatamente. E aí é onde eu iria chegar. Mas não é o paciente que tem que arcar com essa... A gente vai punir essas pessoas. É isso que eu estou chamando agora. Você que é magistrado, está nos acompanhando agora aqui. Dizer para você, DSM de 2000, DSM é o órgão que é o documento que os americanos, que é quem tem números, o Brasil não tem, publica a cada 2 anos, sempre no mês de março. Em 2000 eram 172, 176 nascimentos, crianças até 8 anos nos Estados Unidos, uma com autismo. Março do ano passado, doutor, são 36. Nessa projeção, e você que é magistrado, está sentindo aí no Tribunal de Justiça, pelo número de processos que chegam, no volume que chega, no volume que se multiplica, ele não é mais adição, ele é multiplicação, está sentindo de que isso está crescendo aqui também. Não brinca porque os netos, as netas vão ter filhos. E nessa caminhada, praticamente todos terão um café da manhã com um autista, uma pessoa com síndrome de Down ou com qualquer outra deficiência. Então, a gente está pavimentando um caminho aqui, pelo menos essa é a nossa intenção, doutor Juliano, do que é razoável. A clínica está botando horas a mais, o que é que a pessoa com deficiência tem a ver com isso? Não combinou com ela, pode ter certeza. Não combinou com os pais, pois estão recebendo, os pais, doutor Juliano, querem aquilo que a criança precisa. E quem diz o que a criança precisa é o médico. E fora do que o médico diz, não dá para a gente, enquanto pai ou mãe, acreditar, doutor. É bem por aí, né? Este é o profissional legitimado, eu defendo, para poder fazer a aferição e preconizar o tratamento individualizado daquela criança. Então, é isto que eu defendo. Esta liberdade, esta autonomia profissional não pode ser suprimida do médico, né? E a gente não pode chegar, de repente, no momento de enxergar um profissional médico visualizando uma necessidade de X e prescrever Y, porque sabe que vai haver limitação, vai ser podado, né? Lá na frente. Esse então, é um ajuste ruim. Esse não é o caminho. Eu acho que o Estado tem que fazer o caminho que eu defendi há pouco. Ele usa toda a sua aparelhagem para ir em busca de investigar e punir as pessoas que estiverem infringindo a legislação, as normas, e oferindo lucro com isso. Mas preserve-se, naturalmente, o tratamento adequado da criança. Esse é o detalhe, porque se há justificativa técnica, científica, do porquê daquela prescrição, eu acho que você não tem, por qualquer ótica ou sob qualquer justificativa, que suprimir ou reduzir esse tratamento, porque quando a gente se depara, Elisa, dentro desses contextos relacionados à saúde suplementar, eu já me deparei com casos, por exemplo, de pais e mães, quando receberam uma conta de coparticipação e vê que não dá para pagar, a primeira coisa que ele faz muitas vezes é sentar com o médico e com os terapeutas para reduzir a carga horária da criança, porque no mês que vem, se vier outra conta similar, ele não vai conseguir de fato pagar. Não vai conseguir pagar. E a gente continua muitas vezes acompanhando esses casos, em alguns até busca o Poder Judiciário, e a gente acompanha o drama da família. E 100% das vezes, aqueles que reduziram, o impacto foi extremamente negativo na evolução que aquela criança já havia conseguido. Então ela muitas vezes, veja, não é só que ela não recupera, como você bem destacou, né? O dia passou, ela não fez e não vai fazer mais. Ela muitas vezes regride ao se reduzir a carga horária. E a gente vai ter que fazer tudo de novo. Exato. E vai ser onde? Vai ser lá no plano de saúde mesmo, ou na justiça.
nas clínicas. Eu fico aqui a imaginar, e o senhor bem colocou, de que nós não nos preparamos, todos nós, país, por meio da União, estados, municípios, as instituições privadas não dão conta, normalmente são ONGs que colocam esse trabalho à disposição da comunidade e não vai ser fazendo de conta que a gente não tem o problema, mesmo que oficialmente por meio de uma decisão judicial de que a gente não tem o problema, porque o problema está lá. E olhe que o negócio agora está muito mais complexo. Nós temos casos de crianças com síndrome de Down que são autistas. E quase não temos essas pessoas só com uma coisa. Aí tem transtorno do déficit de atenção, tem pânico, tem TOD, tem uma série de outros elementos, de outros ingredientes, naquilo que é mais básico. Nós não estamos falando sobre um transplante, doutor. Nós estamos falando sobre humanidade. Exato, exato. Sobre desenvolvimento básico, muitas vezes. Básico. Né? Aprender a vestir, exato. Aprender a tomar banho sozinho. Segurar um talher. Segurar um talher, Exatamente. cortar. Exatamente. Olha só. Doutor Juliano, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua participação, dizer que esse é um tema muito caro para todos nós, aqui que faz o Conte-me Tudo. Tem um número muito grande de pessoas que ainda estão buscando uma vaga na fila que é imensa. Não adianta as operadoras de plano de saúde fazer esse... É um relacionamento que a gente pode chegar até a utilizar o termo coação, às vezes até chantagem, né? De tirar as pessoas das clínicas, onde as crianças, os adolescentes e os adultos já estão estabelecidos, já criaram um vínculo, que estão progredindo para oferecer menos. Se for para oferecer menos, faz isso não. Faz isso não. Tem mais 100 na fila. Se perguntar aqui a Pestalozzi, se eu perguntar a PAI, se eu perguntar a AP, se eu perguntar, vai lá, bate na porta, lá, com teu filho e tua filha autista. Pergunta se tem para onde ir. Se tem uma vaga, não tem. Você tem o que oferecer nos planos de saúde? Não tem, porque nós temos uma única instituição aqui no estado de Alagoas que forma fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Então, não tem. Ainda existe uma escassez de profissional. E veja, Elisa, às vezes se questiona muito um certo direcionamento, vamos dizer assim, de algumas clínicas serem as preferidas aqui no estado de Alagoas. Mas veja, é preciso olhar por outra perspectiva. A gente não tem um número gigantesco de profissionais devidamente especializados nessa seara. Por exemplo. Exato. ABA é uma sigla que vai procurar por ele, não tem muitos cursos. Isso. No Brasil inteiro. Exato. Então, são poucos profissionais que, de fato, entregam um trabalho de extrema qualidade, humanizado. Então, é natural que, como nós dizemos popularmente, que o boca a boca saia correndo, um pai passe para outro, uma mãe passe para outra, e se queira direcionar o filho para ali, mas por uma experiência positiva. Então, assim, não é só pelo fato de que, se aquela clínica está tendo um volume maior de pacientes, é porque tem algo errado. Não, nem sempre. É como eu digo, eu não gosto de partir do pressuposto de que há sempre algo obscuro. É importante conhecer. Eu diria que dentro de uma construção dessa cartilha que você mencionou, eu acho que deveria ter sido muito importante também, não sei se de repente existiu, né, mas com salvo engano aqui, ouvir de repente alguns profissionais aqui no estado que são referências nesse tipo de paciente. Perfeito. Profissionais médicos que sentam ali muitas vezes durante a semana e atendem 50 crianças dessas, que tem uma formação muitas vezes fora, que está em congressos o tempo todo falando sobre essa pauta exclusivamente. Além de ser médico, é especializado nisto, que de repente podem contribuir com uma outra perspectiva de como é que é visto do lado de cá, do ponto sobre a ótica do médico assistente, como é que nós olhamos, como é que nós recebemos, como é que nós conduzimos, quais são os critérios. Então, esses profissionais, penso eu, poderiam contribuir muito na elaboração de qualquer documento. Né? Então, eu acho que é algo que precisa ser ampliado, amplificado. Esse debate precisa ouvir quem, de fato, atende essas pessoas lá na ponta. Olha, mas, de primeira, enfrenta a liminar, concede a liminar. Está
provado no processo que se trata de uma pessoa com deficiência, não dá, magistrado, para a gente ficar aqui terceirizando responsabilidade. Responsabilidade sua. Todos os dias que ele deixa de fazer a sua terapêutica, a fono, a físio, a terapeuta ocupacional, a psicóloga, a psicopedagoga, todos os dias ele regride. Ele e ela regridem. E regredindo, vai precisar de mais tempo. Mas olha o sofrimento que se impõe à pessoa com deficiência, em primeiro lugar, e aos seus familiares. Definitivamente não é isso que a gente quer. Ah, tem irregularidades? O Estado busque as informações necessárias para saber das irregularidades e pune quem comete as irregularidades, que não são os autistas, as pessoas com síndrome de Down, não são aqueles oriundos da microcefalia, não são as demais deficiências intelectuais ou não, definitivamente não são estes. Estes não elaboram coisas tão complexas ao ponto de, bom, um ORCRIM de autistas, doutor, definitivamente não temos. Exato, Elisa. E nem teremos. E nem teremos, só fica tranquilo. O que nós temos são crianças, em sua maioria, necessitando de assistência adequada, famílias, muitas vezes ansiosas, com razão, né, de ter pelo menos o mínimo, que seu filho se desenvolva, porque a grande necessidade de muitos pais, muitas vezes, é pensar no futuro. Ou seja, quando ele não estiver mais aqui, como é que ele estará, como é que ela estará. Então isso é de fato uma questão de, antes de qualquer coisa, de humanidade, de ter empatia e verificar que são crianças, são seres humanos que merecem ser tratados de acordo com a sua necessidade individualizada e conforme a análise de um especialista. Mas seria muito importante que a Justiça agora, junto ao Ministério Público, OAB, demais instituições, pudessem agora determinar o tamanho do cobertor de cada um. O município precisa ter o seu cobertor, o Estado precisa ter o seu cobertor, as ONGs já têm um cobertor, tem clínicas particulares que têm o seu cobertor, e esse é o que pode, vai para lá quem de fato quer ou quem pode, mas o fato é que cada um tem que ter um cobertor, não dá para ficar descoberto, como estamos agora. Bem, doutor Juliano, prazer tê-lo aqui no Conte-me Tudo. Obrigado por contar tudo, quase tudo. Deve ter ficado alguma coisa aí que a gente vai tirar na próxima. Eu que agradeço, Elisa, o convite. Estou sempre à disposição para falar desse tema e de outros temas aí ligados ao direito médico da saúde. É uma satisfação. Olha, a nossa conversa aqui com Juliano Pessoa, advogado, uma das vozes mais respeitáveis aqui no estado de Alagoas, em direito médico e da saúde.